Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Home Point, 16º episódio, né, Sandra? E hoje a gente está aqui com duas pessoas que eu tenho, assim, grande, vamos dizer, prazer de estar toda semana, né? Nós somos do mesmo grupo de empresários do BNI, Paulo Queija, que eu já conheço já há um tempo, né? Que a gente está aí nessa jornada do BNI, e Marcele Paraíso, que apesar de estar nova lá no nosso grupo, mas ela tem uma experiência também muito vasta no assunto que a gente vai falar hoje. Cultura, liderança. Tenho certeza que alguma coisa você vai pegar desse episódio para colocar na sua empresa. Então assiste aqui, fica com a gente. Vai ser muito bom ter você com a gente aqui. Roda a vinheta, Thay. Vocês têm uma vasta experiência, né? Marcelo Paraíso veio de muitos anos, trabalhou no mundo corporativo, e Paulo Queijo, ele lida com pessoas diariamente, tem uma empresa de RH. E eu queria que vocês colocassem aqui pra gente como essa trajetória de vocês levou ao desenvolvimento de pessoas, levou a trajetória, trouxe essa trajetória de sucesso que vocês têm. Conta um pouquinho, né, para o nosso público aí, até conhecer melhor vocês. É interessante, né? Pode começar. Começo. Por favor. Bom, minha primeira formação foi em engenharia, né? Então, desde sempre, a indústria, esse mundo corporativo fez parte da minha trajetória, desde a época de estagiária. E eu, de estagiária, já assumi um cargo de supervisora numa multinacional. Foi assim, precisei desenvolver liderança, né? Questões minhas ali. E eu tive um burnout no início da minha carreira. Bem nesse Caramba. momento, sim, eu estafei, tive agorafobia, precisei me afastar um tempinho. E isso que me levou para o desenvolvimento humano. Porque eu precisei olhar para as questões minhas, criar uma estrutura para eu conseguir ser capaz de entregar os resultados, de lidar com aquela complexidade, com pressão, né, de organizações, de uma cultura muito agressiva, né, e ainda lidar com o meu time, né, ser aquela pessoa que inspira, que cobra. E aí, a partir daí, eu não parei mais. Então, fui me especializando em neurociência, psicologia, fui ganhando aí, galgando conhecimento também técnico nessa área de desenvolvimento humano e fui construindo ali, depois em outras organizações também, sempre grandes empresas, construindo modelos de gestão com esse olhar para o humano e para o desenvolvimento das pessoas, visando a minha saúde, para eu não adoecer nunca mais, e também para a minha equipe, né? E eu vi que isso é um diferencial estratégico. E quando a gente olha para as pessoas com esse olhar e cria uma gestão considerando esses fatores individuais, o resultado ele acaba vindo como consequência. E é o que todas as Caramba, organizações que legal. querem, né? Resultado, né? E o Paulo? Paulo, conta um pouquinho aí da sua trajetória. A minha formação é administração. Eu fui fazer administração, estava pensando o que fazer e tal, me deram a dica, porque eu gostava de humanas. E me apaixonei, gostei muito, porque apesar de ter muitas frentes de administração, a questão generalista, eu me identifiquei com isso. Depois eu fui fazer pós em comércio exterior. Foi a primeira pós do Brasil, aconteceu até aqui na nossa região. Eu fui fazer, que eu também gostava, eu trabalhava nessa área, em empresas não tão grandes, empresas menores. Mas a gente prestava serviço para grandes empresas, na área de tributária aduaneira e tal. E aí eu fui buscando, mas eu sempre na faculdade já pensava em consultoria, fazer empresa júnior e tal. Até que chegou um momento que eu recebi um convite para ser consultor, e aí eu comecei mesmo como consultor profissional. Eu fazia algumas coisas, mas depois eu entrei nessa vida como consultor. E o interessante é o seguinte, eu comecei como consultor de custos e finanças. E aí eu fui fazendo essa parte, e aí eu vi que o problema não era custos de finanças. Custos de finanças tem planilha, tem sistema e tal. São as pessoas que lidam com os custos de finanças. Então, quando você treina e desenvolve as pessoas, que elas não fazem o que precisa fazer para que as coisas aconteçam. Hoje a gente fala até de educação financeira, que você falava naquela época, porque eu sou novo, né? Naquela época eu não falava. Não se falava de comportamento. Eu tinha estudado a parte comportamental antes. Mas aí eu percebi que isso fazia muita falta. E aí eu me aprofundei na parte comportamental. Aí sim eu me apaixonei por essa parte. Aí eu fui fazer programação neurolinguística mais a fundo, o Master Practitioner, depois fui fazer trainer, fui fazer hipnose, fui fazer coach com hipnose, fiz um monte de coisa.
E aí esse trabalho todo de desenvolvimento, fui fazer microexpressões faciais, né, virei especialista nisso, e aí eu fui agregando todo esse trabalho na questão relacional. E quando eu fui desenvolver a parte de consultoria técnica, eu fui para a parte comportamental. Primeiro pela qualidade. E eu fui pela qualidade não tanto pelas normas, mas sim pelo comportamento. E aí a gente trabalhava e ajudava as empresas que iam implantar sistemas e normas a mudar o comportamento das pessoas para se adequar às novas normas. E também fazia os processos. E aí o negócio foi se desenvolvendo. Então, nesses 30 e poucos anos aí de profissão como consultor e treinador, eu vi que o negócio são pessoas. E aí eu descambei para a parte de RH também e trabalho com pessoas, né, com recrutamento e seleção, com desenvolvimento, e sou apaixonado por isso. Acho que sem pessoas não existe nada. A empresa Com não tem resultado. certeza. Isso Que mesmo, legal. né? E pegando um gancho que a Marcele falou, eu até fiquei com a dúvida agora nessa questão. Existe um perfil que é mais propício a ter burnout nas empresas? Ou isso pode acontecer com qualquer tipo de pessoa? Meu pensamento, vocês me corrigem se eu estiver errado. Pessoa que se cobra muito, que quer a coisa mais perfeita possível, ela está mais propícia a ter esse tipo de... Essa é uma das É características. mesmo? Inicialmente, quando foi visto a questão do burnout, as profissões que tinham mais eram os advogados, os professores e os vendedores. Todos que estão ligados a muito, principalmente professores e advogados. Os vendedores depois, porque eles são muito ligados a metas e a constante cobrança. Uhum. E a chegar nos picos, né? E quando você chega a picos hormonais e o tempo todo, e você tem metas o tempo todo, e tá subindo cada vez mais essa régua, chega um momento que o burnout é como se você se consumisse, se queimasse. E aí qual acontece com o burnout? Você fica apático. Assim, Caramba. ao meu ver, o burnout, ele é uma desregulação neuroquímica mesmo, né? Uhum. A química do cérebro, ela fica desregulada. Não só o burnout, como outras doenças, né, voltadas aí para a saúde mental. E ela é depois que o corpo ele já colapsou. Antes, ele dá vários sinais. E a E pessoa começa não com vê. cansaço, você começa a ficar desmotivado, aí o apetite muda. E para mim, todas essas doenças, ela vem de um deslocamento do reconhecimento da sua própria identidade. Porque e aí eu falo da minha trajetória e de tudo que eu estudei para me reconhecer, né? Se eu sei quem eu sou, se eu tô segura em quem eu sou, o que me faz bem, eu consigo reconhecer os meus limites e respeitá-los, independente do ambiente, eu vou conseguir ter ações, né, para me manter saudável. Então, eu não chego a colapsar e adquirir uma doença mental, por exemplo. Então, tem essa questão do indivíduo, né, quanto mais distante de si ele é ou ele é mais propenso a desenvolver uma saúde mental. E tem a questão do ambiente, que vai favorecer para que isso aconteça ou não. Olha. Você vê que é uma conjunção, né? Se você percebe que eu tenho essa identidade, eu sei quem eu sou, eu não vou deixar que o meio ou que as coisas vão ultrapassar o meu limite. Exato. Quando eu não tenho isso, quando eu estou deslocado, eu posso estar, e qualquer um de nós pode estar. Sim. Você ultrapassa o seu limite o tempo inteiro. E aí essa questão de ultrapassar, e aí a questão psicofísica, né? Uhum. Onde você tem a questão de comportamento que influencia na parte química, ou a química que pode vir antes, que influencia na parte comportamental, você vai entrar nesse looping negativo até que você se estresse totalmente. E aí você vai confundir com uma depressão só, porque o estado de depressão é uma das características do burnout, mas é uma síndrome. Síndrome é uma junção de sintomas, não é uma doença. A diferença é essa. A síndrome você tem várias características que demonstram que você chega no burnout. Até vamos dizer, a pandemia era mais difícil de você diagnosticar um burnout. Depois da pandemia isso ficou muito fácil, porque as características foram muito... Primeiro que eles estudaram melhor, mas ficou muito mais certeiro em entender. Mas você tem hoje o burnout, você tem o transtorno de ansiedade, né? Você tem o síndrome do pânico, o transtorno pós-traumático, TPT, transtorno pós-traumático, que muita gente teve depois da pandemia, pessoal que trabalhou na área de saúde. Muito sobrecarregados, né? Como se fosse a questão de participar de uma guerra. Você participou de uma guerra que era uma guerra de sobrevivência. Sim. E a pessoa tem o chamado TPT,
E aí fica mal. Eu estava até vendo uma série agora, que é o The Good Doctor, né? Que é aquele rapaz autista que faz, que a chefe dele é diagnosticada, uma colega chefe é diagnosticada com isso, justamente porque foi pós a pandemia versus o volume de trabalho, não foi nem burnout. Sim. E ela está com síndrome pós-traumática, olha, transtorno pós-traumático, perdão. E que aí a pessoa tem vários problemas. E ela começa até a ficar. A apatia é uma delas. Ela começa a querer sentir, ela fica anestesiada, nesse caso. E é para sentir, ela começa a querer fazer coisas radicais, coisas que ela começa a sentir, porque senão fisicamente, e ela começa a arriscar demais. Começa a ir para outros lados, esportes Caramba. demais, né? E aí o risco fica, É. não fica medido, né? Se extrapola. E pensando nessa questão toda, né? E a gente sabe que muitas das empresas às vezes perdem muito dessa questão de ter o olhar para evitar situações como essa. E o líder em si é o ponto principal, né? Porque tem o líder que vai para resultados, tem o líder que às vezes se perde e às vezes é omisso demais. Como se ter essa, vamos dizer, esse equilíbrio, né, dentro das organizações empresariais e principalmente nós que somos empresários, não temos grandes empresas, às vezes temos que fazer várias coisas, porque esse podcast é voltado para esse público. Como a gente Sim. pode ficar atento e se desenvolver para ter uma equipe, vamos dizer, mais de qualidade e evitar esses extremos? Eu acho que um ponto são as conversas e ter uma gestão, uma rotina que considere as pessoas, né? Hoje, algo que já foi evidenciado, por exemplo, está comum o burnout, que é uma outra síndrome que é o da exaustão. Está todo mundo vivendo de uma forma muito exausta. Isso hoje isso é normal. Então, eu acho que, primeiro, a gente precisa começar a entender aquilo que por muitos anos a gente considerou normal, mas que é patológico, que gera doença. Existe um termo normose, que ele vem disso. Na sociedade, nas organizações, muitas coisas são normais, mas não deveriam ser. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Começar a identificar o que a gente faz que é normal, mas que não é saudável. Eu costumo dizer que é comum, mas não deveria ser normal. Exato. E o outro é isso. Primeiro, segundo, né? A gente começar, principalmente a liderança, ter um olhar para os indivíduos. A gente vem também de uma cultura de modelos de gestão, onde a gente espera comportamentos iguais, reações iguais, só que cada indivíduo ele é único. Então, eu acho que é importante esse olhar para os indivíduos. O Mihaly, ele é um psicólogo, ele foi, hoje, se não me engano, um dos precursores da psicologia positiva, ele determinou um termo que chama flow, que é quando você está fazendo uma atividade, você está tão ali naquilo, aquilo te faz tão bem, como um hobby, por exemplo, que você perde a noção do tempo. Isso é possível acontecer no trabalho, quando a gente trabalha com o que a gente gosta, quando os desafios estão alinhados com as nossas habilidades e capacidades. Então, eu acho que o papel do líder, principalmente hoje, é identificar nos indivíduos quais as habilidades, se está alinhado com a função que ele exerce e se os desafios que eu estou dando para essa pessoa está proporcional ao que ele consegue fazer. Se não está gerando ali um desgaste, um estresse extremo ou um tédio. Então, aí isso, inclusive, é uma forma da gente construir um time de alta performance. E aí, no caso, existem ferramentas que a gente pode estar aplicando no dia a dia. Existem. E aí, criando também rotinas na gestão de conversas, feedbacks, né? Essa escuta de unir o time uma vez por mês, por exemplo. Fazer uma troca. Acho que o diálogo, eles são muito ricos. Conversas individuais também que são necessárias, porque aí vem a individualidade, né? Quando você fala da segurança psicológica, tem uma autora que fala de 8 características que auxiliam no processo. Uma delas é a questão da diversidade. Ela está falando da questão da diversidade porque cada um é diverso na sua contribuição e no seu ser. E aí você tem diversidade, vamos falar das diversidades mais comuns. Você tem a diversidade de gênero, você tem a diversidade de raça, você tem a diversidade social. E aí eu falo assim, às vezes a diversidade social tem uma coisa interessante. Tem pessoas que vieram de situações econômicas mais... Menos privilegiadas. Menos privilegiadas. Outras, cada uma tem uma visão, até dos tipos de uso de recursos. Quando você junta esse grupo, eles têm uma maneira de enxergar as coisas onde tem a complementariedade. Eu gosto dessa palavra, complementariedade. A gente vai juntando um que o outro faz e aí eu vou discutindo esses vários pontos.
Porque eu tive uma experiência diferente da sua, que nós temos 4 pessoas aqui diferentes. E a origem tem uma relação com isso. Sim. A parte social, sociológica, ela não é necessariamente o fundamental, mas ela tem um peso muito grande. Até, mudando um pouquinho do aspecto, quando você fala do transtorno do autista, né? A questão social ela faz uma diferença muito grande, porque os estímulos ou não podem ajudar o desenvolvimento, dependendo da profundidade do autismo, para que ele desenvolva algumas habilidades, por aquele que não teve essa característica. Fica regredindo. Regride até, né? Se isso acontece com alguém que é neurodivergente, isso acontece com qualquer pessoa. Porque o estímulo... É mais ou menos você pegar uma criança e não estimular essa criança, ela não precisa ter problema nenhum. Ela vai ter demora, ela vai demorar para se desenvolver. Você tem um colaborador que você, como líder, não trabalha alguns aspectos, se ele não for muito proativo, ele vai ter dificuldade. E por isso que tem muitos turnovers nas empresas, você acredita? Que Esse é um dos pontos. Né? Hoje, as novas gerações, elas estão ficando muito entediadas. Sim. Né? Não que a gente não fique. Sim. Mas a visão de trabalho nossa é diferente, está mudando. Então, quando a gente vê um exemplo das novas gerações falando assim, eu não quero isso para mim, porque isso não é bom para mim, eu começo a pensar o seguinte, será que isso é frescura? Ou será que eles estão colocando o que a Marcela falou, que é o limite? Limite, é verdade, né? Caramba, Mas isso é então, interessante, hein? o que eu vejo também do turnover é naquela liderança que fica no meio, falando de grandes Sanduíche. empresas. Porque, às vezes, tem o interesse, a vontade e a capacidade de formar uma gestão, formar uma equipe com esse olhar mais humano, mas a pressão em cima é para continuar nesse mecanismo de comando, controle, pressão. E aí, essa pessoa, uma hora, ou ela vai embora por conta própria, porque ela não vai conseguir fazer o que ela precisa fazer, se propõe a fazer, e que faz bem para ela e para a equipe, ou uma hora ela começa a incomodar tanto por conta dos questionamentos, por conta da vontade de mudança, que ela é desligada. Então, eu vejo muitas pessoas boas saindo de grandes organizações por dessas duas questões. É uma pena. E você mencionou sobre a normalização também. Isso aí é um item que em todos os lugares, né? Não só no âmbito empresarial, mas você viu aquele relatório que saiu do acidente aéreo essa semana passada? Isso Falando. que ele é que ele veio da área, então Eu ele não tá vi ligado esse, essas coisas. eu não vi. Trazer isso aqui porque foi justamente o que aconteceu, a normalização das falhas. Tá. Uhum. Era normal acontecer falhas. E aí o pessoal, não, mas é só mais uma. É só mais um defeitinho. E um acidente aéreo ele nunca acontece por causa de uma falha. São uma sequência de falhas que naquele dia elas se juntaram. James Reason, né? É a teoria do queijo suíço. Os furos do queijo se alinharam. E aí aconteceu o acidente. Então veja que não é só, né, em todas, até na família, né? Sim. Se você tiver a normalização na família, o que vai acontecer? Fatalmente. Não, explode, né? E no caso aqui, que eu estava vendo, que muitas empresas têm muito sucesso nas vendas, elas faturam, e principalmente empresas que começam assim, vamos dizer, com uma tecnologia diferente, um negócio diferente. Só que, da mesma forma que elas performam muito bem na área comercial, a gente vê que todo o resto tá um caos. Vocês já pegaram casos desses? E como que seria uma forma de essas empresas, elas reterem mais os bons talentos, se desenvolverem, ter uma atenção mais, não só para a parte, vamos dizer, dos recursos financeiros em si e desenvolver-se como um todo? Vou responder brevemente, Paulo complementa. Assim, eu acho que o primeiro ponto é querer. E principalmente essa área de vendas, ela costuma ser muito agressiva, né? E às vezes, dependendo da cultura da empresa, da mentalidade, quem está no topo, eles não estão preocupados com o novo. Tá vendendo, vai trocando de vendedor e tá vendendo e tá tudo certo para ele, sabe? Então, Até começar a ter vários, como que a gente estava conversando antes aqui, processos judiciais trabalhista, e essas exato. coisas, né? Exato. Então, assim, vai chegar um ponto que onde estiver doendo, aí sim vai querer olhar. E aí a gente começa a fazer essa transformação, que é olhar para essa questão de liderança, de gestão, de pessoas, né? Que a gente está conversando aqui. Mas o primeiro ponto é querer. Eu vejo que as empresas que estão faturando, que vendem muito, e ali está o caos,
muito é disso. É do olhar mesmo estratégico e da vontade. O custo que você tem é um custo mesmo, né? Que às vezes é cobrado do RH, Sim. né? Joga a culpa no RH, se a empresa é maior. A empresa menor é o dono mesmo que vai estar vendo. Sim. Ele está de cara lá vendo como a gente vê. Mas de perceber que existe um custo muito alto em você ficar trocando pessoas. Sim. É o custo financeiro, o custo de retrabalho e o custo de treinamento. E aí você vai estafando as pessoas, que são as que estão em volta. Aí as pessoas vão saindo. E aí gera um problema, porque as vendas começam a cair. Você começa a não ter gente para fazer isso. Exatamente. Sim. Não começa a perder estrutura. Uhum. Né? Então, quando você não presta atenção neste aspecto, primeiro tem que querer, e eu tenho que olhar a empresa de uma outra forma, eu vou perceber que se eu tratar bem a questão primeiro que eu entender que uma cultura organizacional, que foi que a gente falou, Esse é o ponto, né? a cultura organizacional, ela é construída. Exato. O que é cultura para nosso público que talvez não esteja familiarizado com esse termo? Cultura organizacional. Como que se constrói uma cultura, Paulo, na sua experiência, assim? Os temas, os conceitos é do Edgar Schein, que eu gosto muito. É que eu não lembro tudo, que é muito grande o conceito dele, mas ele fala assim, na verdade, é a maneira como as pessoas, elas agem na empresa de forma natural. Ela que tem pressupostos de como é que eu ajo na empresa, como é que eu faço as coisas acontecerem e como as pessoas se relacionam, né? Para um certo fim. E está alinhado às expectativas, vamos dizer assim. Das pessoas que estão. Uhum. Isso pode ser para qualquer grupo, até família. Então, a cultura daquela família, a cultura daquele grupo, a cultura do nosso grupo de network. Sim. Se você pegar o nosso grupo tem uma cultura e os outros grupos têm outra cultura. Sim. A gente sempre fala isso. Verdade. É bom ou ruim. Depende do que é. Pode ser bom naquele momento. Dependendo da quantidade de pessoas que entram e saem daquele grupo, a cultura pode se adequar ou ela pode ter alterações pela rapidez de quantidade de pessoas. E se torna normal, nesse caso, alguns procedimentos até de pressão, de subjugação das pessoas para o resultado. Quando você faz isso, você espreme as pessoas. E aí é uma cultura, que dá um nome em voga, que é tóxica. Porque as pessoas vão ficando doentes, elas ficam intoxicadas pelos comportamentos ruins das pessoas. E aí eu acabo, que é o pior, absorvendo esse comportamento e repetindo esse comportamento. E isso é o problema. No exterior, tem uma coisa interessante, já que a gente está numa região que tem isso. A história dos líderes foi muita história do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí era tudo no grito e tal. Eu estou generalizando, mas é muito comum. Quem trabalhou há muitos anos na área de frente do porto, na área portuária, na área de comércio exterior, despacho aduaneiro, os caras famosos, e eram caras mesmo, que eram homens normalmente, eram aqueles que gritavam mais. Que sabiam tecnicamente, mas não tinham nenhum tato com as pessoas. Gestão de pessoas, zero. Aí você tinha os que se destacavam, que eram os que tinham um polimento. Aqueles eram top. E às vezes eram donos de empresas que cresceram, que viraram grandes empresas. Que eram pequenininhas, porque movimentavam muito dinheiro. A escola tive um chefe assim, que depois eu agi. Qual é o meu espelho? É esse chefe. E aí eu faço. Deu certo? Bora lá. E aí começou. Eu peguei vários casos. Vou dizer para vocês que eu peguei. Começo de 2000, nem se falava nisso. De eu chegar, ver. Eu estou fazendo trabalho numa empresa dessa área que está falando liderança. Aí eu vejo um cara que na época eu tinha 30 e poucos anos, ele tinha 50 e poucos anos. Ele chega num colaborador e ele esculacha o colaborador, mas de uma maneira assim absurda, deixando no final. O cara estava errado. Mas a forma de tratamento foi pior ainda. Quando a pessoa sai da sala, ele vira para mim e fala assim: "Você viu, Paulão?" Eu falei: "Vi." É um absurdo, né? Eu falei: "Totalmente absurdo. Vamos sentar?" Meu Deus. Naquela época eu tinha 150 quilos. Né? Aí eu sentei na frente e falei: "Quem que você acha que você é para tratar uma pessoa dessa forma, meu camarada?" E ele era melhor que eu, ele falou assim: "Ô, Paulo, meu cara." Ele baixou a voz. "Você tá achando o quê? Você pode gritar, falar os absurdos que você falou e a pessoa tem que sair bem?" Aí eu comecei a falar naquela, você vai ter ação de assédio. Ação de assédio. Tava começando a se falar isso. É mesmo. E ele teve. Ele teve. Depois de um tempo. E assim, eu falei: "Cara, você nunca pode tratar alguém assim, porque você está maltratando as pessoas. Você é um cara e você tem capacidade para fazer diferente." O pior é isso.
Você tem capacidade para fazer isso, porque você é respeitado, porque você é um grande técnico. Todo mundo vem procurar você para saber como é que faz as coisas. Mas esse pessoal é muito incompetente de piorar. E eu acho muito essa questão da cultura é crucial, assim, né? O Paulo trouxe muito bem, eu vejo como aquilo que é intangível, né? Humor, vontade de ir embora, fofoca. Já aconteceu na minha equipe, quando eu, por exemplo, vim de uma empresa para outra, aí a gente observa a cultura. E aí começa, tem coisas aqui que não são legais, deixa eu observar. Então, por exemplo, fofoca, né? E aí você começa, existe fofoca aqui. Quem aqui é fofoqueiro? Aí você começa a observar. E aí é importante o papel do líder, né, nesse caso, porque, primeiro, eu preciso ser a primeira a não ter esse comportamento que reforça essa Perfeito. cultura. Porque você é o espelho, né? Exato, as pessoas vão fazer o que eu tô fazendo. Segundo ponto, toda vez que alguém vinha fazer uma fofoca perto de mim, eu na hora já falava, olha, fofoca aqui não. Isso não é legal. E aí falava, né? Precisa conversar alguma coisa? Vá lá com fulano em alinha com fulano. Não vamos fomentar a cultura de fofoca aqui. E aí, aos poucos, o negócio vai, porque as pessoas vão se modificando. Mas o líder, ele precisa identificar seu exemplo e ir tratando pontualmente. Não precisa fazer uma reunião, não, é no dia a dia. E aí a coisa vai mudando. E que, na verdade, é o que a gente tava vendo aqui na nossa pauta, que às vezes é um problema, parece ser um problema operacional, mas às vezes não tem nada a ver, é comportamental, é de pessoas. Então, um ponto é ficar atento, né? E Foi tanto você é que eu falou, percebi né? que uns 10 anos atrás, talvez, o nome RH mudou para Gente e Cultura. Né? Foi proposital, né? Eu acho, né? Por Sim. conta disso, né? O DHO, desenvolvimento de pessoas. Então, desenvolvimento de habilidades, né? Você tem formas de falar, mas se não mudar o nome e não mudar a essência, não adianta nada. Então, eu mudo o nome da empresa, mas eu não mudo a forma como as pessoas fazem. Você tem regiões, por exemplo, você tem empresas menores que você tem um DP porque é necessário, porque é uma obrigação. E aí você exige de alguém que faz toda uma parte operacional, porque é muito operacional o DP, mesmo com os sistemas que existem hoje, e exige a parte comportamental, sem ela ter preparo. E aí fala, se vira. É mais um assédio, né? Você acaba assediando a pessoa para fazer um trabalho que não consegue. Eu falei na época da pandemia, e eu estava como diretor regional da BRH naquela época, Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui na região, eu e a Sandra, que a gente chegava e conversava muito com os RHs. E aí eu chegava e assim, entrava em contato com alguém do RH. Às 5 horas, vamos conversar? Não, estou trabalhando. Às 6 horas, vamos conversar? Não, estou trabalhando. Às 8 horas da noite, vamos conversar? A gente está trabalhando. Às 10 horas da noite, eu estou trabalhando. Foi a área que mais trabalhou. Para dar suporte àquilo que ninguém dá. Quem cuida do cuidador? Essa é a palavra que... E aí, o que esse pessoal depois desmoronou? Desmoronou, um monte de gente desmoronou. Porque não conseguiu lidar, porque trabalhava em casa. E não desligava. E eu falava para eles o seguinte, a gente conversava com eles, assim, vocês precisam descansar, vocês vão espanar. E você vai espanar, a empresa pode até ficar preocupada, mas a empresa vai continuar e você não. Então, cuidado. Porque, você mandando embora? Não, você não vai ser mandado embora. Você está fazendo o seu papel. Você precisa de suporte. Precisa dividir o trabalho. E eu não estou preparado para fazer isso. Por um lado, alguns foram atrás para se preparar. E aí que a gente tem que pensar, quando a gente se transforma no líder, transforma é ótimo, se é colocado na função de líder. Eu lembro de uma situação de uma empresa que tinha uma pessoa que tinha uma posição e todo mundo ia falar com ela as coisas. Ela era próxima ao líder e ela passava os feedbacks, até que ela foi promovida. Aí ela chegou para mim e falou assim, puxa, eu tenho agora dificuldade de saber as coisas das pessoas. Eu falei, então, você agora é a pessoa que eles estão falando mal. Eles vão falar com você. Lembra, na época, ela falou assim, e uma pessoa super promissora, né? Eu falei, lembra daquilo? Então, eu já tinha te falado isso, você vai mudar de posição. Eles não vão falar as coisas que falaram para você naquela época. Significa que você vai ter que ter outras conquistas e você vai ter que desenvolver habilidades, inclusive que a Marcela falou. Não só técnicas, porque a gente cresce normalmente numa empresa porque você tem uma condição técnica melhor. Mas muitas das vezes, até hoje isso acontece. Eu tenho um ótimo profissional, um ótimo técnico, que ascende para uma função de liderança, eu perco um ótimo técnico e ganho um péssimo líder
porque o cara não foi preparado, a pessoa não foi preparada para essa função. Nas vendas também, né? É. Muito. Às vezes o vendedor O é melhor muito vendedor, bom. ele vai pro... Coloca pede como meramente- gerente, acabou. Como é que pede você o faz? Vou vendedor, voltar a pessoa pra não função? volta, não volta, não tem É. mais. Ali na Tá. mesma empresa não tem como, né? É. E Já. aí impacta os resultados e impacta toda a equipe abaixo dele. Exatamente. E é péssimo. E como equilibrar cobrança, desempenho, autonomia e valorização de pessoas? Isso Eu Mas parece. ela fala assim, tem tempo pra falar. Eu acho que é com respeito e confiança. Eu acho que é o fundamental, assim. Porque com relações de confiança, eu consigo dar autonomia equilibrada ali de acordo com a responsabilidade da pessoa, né? Você falou o quê? Você falou um monte de valorização, vamos lá. Que essa pergunta aqui é algo que. Porque tem aqueles líderes que Desempenho. dá a função, mas não consegue ficar tranquilo referente a isso, né? É, Fica a cada 10 segundos cobrando. Já fez. Isso, É exato. o burro lá da É. terra no... Cobrança, já chegamos, né? desempenho, Toda vez. autonomia e valorização das pessoas. então, é isso, assim. Confiando, eu consigo dar autonomia. E aí, se é uma autonomia proporcional às responsabilidades, não tenho dificuldade, né? E aí, se eu tenho essa relação e eu consigo ter as conversas, os alinhamentos, a cobrança ela é algo natural de um cargo de liderança. Ela não deve ser vista como uma pressão, como algo agressivo. Faz parte do dia a dia. Então, a cobrança vem e ela, nesse lugar de respeito, que eu falei, com respeito e confiança, ela acontece de uma forma natural, valorizando as pessoas, e o desempenho ele acaba vindo como um processo natural também da coisa, né? Da pessoa fazer o que ela tem autonomia para fazer, com responsabilidade dos alinhamentos, das cobranças, e é o flow. Marcelo, você falando parece ser super fácil. Mas tem uma né? relação... Mas o que acontece? Porque gestão liderança, eu amo. Mas por que assim, eu isso? acho Porque fácil. a gente tem que considerar que tem uma coisa chamada maturidade do colaborador. Tanto a gente como líder, mas também do colaborador. Porque se você vai muito para frente, num nível que ele não está ainda, a gente errou o ponto. É o flow. É colocar ali as pessoas exatamente. Entender como é que ela está naquele momento. Exatamente. Tem uma matriz Habilidade, antiga que fala competência e o disso. desafio alinhado. E aí eu vou fazendo as reuniões individuais, E alinhando isso. achar Meu, o que time um grupo tem o voa. mesmo nível. Olha só, Sandra, porque assim, a gente, como sócio, desculpa te cortar, às vezes, como sócios, temos dificuldade de ter Claro isso. que tem. Sim, E aí, a gente, porque, queira ou não, principalmente em empresas pequenas, que é a maioria, né, gente? Principalmente Sim. lá no nosso grupo de empresários, a gente tem várias empresas pequenas, a gente tem multitarefas. Sim. Às vezes, não é a nossa realidade ter várias pessoas para pessoas. várias funções. E aí, a gente tem que otimizar, né? E aí, eu acho que talvez entre naquele ponto que eu acho que vocês vão trazer aí algo especial, que é as conversas difíceis. Como a gente Sim. conseguir alinhar o desenvolvimento, saber cobrar, saber cada um a sua função Sim. e não ficar um ambiente desgastado. Sim, eu vou te dar uma luz para esse ponto que você trouxe primeiro. Eu acho que assim, as multitarefas, elas podem ser setorizadas por tarefas que tenham uma certa afinidade uma com a outra. Então, por mais Estratégia de TDAH. Por mais que a pessoa tenha várias tarefas, que as tarefas dela tenham alguma relação. Então, eu vou colocar aqui uma pessoa que tem uma certa habilidade, um certo interesse nesse conjunto de tarefas. A gente também vem de uma cultura de querer forçar as pessoas a serem boas em tudo ou forçar a pessoa a aprender algo que ela nem gosta e nem tá afim. Isso é comum. Desenvolvimento de competências. Exato. Competências. E o lance é o contrário. Meu, eu vou colocar a pessoa naquilo que Ele ela faz já bem. é boa. Ela vai voar, né? E vou continuar desenvolvendo ela. Então, não é o forçar naquilo que ela é ruim. É fortalecer aquilo que ela já é boa. Então, é isso. E aí, para eu ir fazendo e adequando as pessoas dentro desse mundo, as conversas são importantes, porque eu só vou saber se ela me falar. Eu tive pessoas no meu time, por exemplo, que ela não se via como líder. Mas ela tinha uma liderança indireta ali com o pessoal que todo mundo adorava. Aí eu falei com ela, vamos num desafio?
vamos fazer um desafio aqui, vamos criar um projeto, você vai ser líder do projeto e vamos ver. E ela ainda brincava, ela tem um ranço de pessoas, ela é bem técnica. Meu, ela voou, todo mundo gostou, hoje ela tem cargo de liderança numa grande empresa. Então, o líder, ele também, normalmente, né, se ele tá numa função de liderança, com habilidade de liderança, ele também consegue ter esse olhar de repente, ver um potencial que a pessoa mesmo talvez ainda não tenha acredite. descoberto. Ou ver algo que a pessoa tá ali sofrendo para fazer, porque ela faz isso há muitos anos, porque ela tá acostumada, ela São aprendeu crenças assim, também. mas às vezes ela nem é boa naquilo. Uhum. Então, o olhar do líder para ir fazendo esses Descobrir os ajustes, Uhum. isso é fundamental. Isso aí. E as conversas difíceis são importantes, porque são através das conversas que a gente descobre isso. E às vezes é mais fácil do que a gente imagina. A conversa não é tão difícil assim. Não é, eu acho que assim, conversa difícil é a gente tirar o crachá de chefe e conversar de ser humano para ser humano. É, eu acho isso tanto. E tem gente que vira pra mim e fala assim: mas você é muito próximo dos seus colaboradores. Eu falei: qual é o problema? Não, mas aí você fica próximo, as pessoas confundem. Elas podem confundir, eu não. Não confunde. Eu cheguei a ter funcionário que eu andava abraçado. Por quê? Era mais novo, claro, com respeito, né? Eu sou um cara desse tamanho, né, grandão. Eu abraço a pessoa e falo assim, tá, acolhimento. Para mim, o acolhimento faz parte. A pessoa queria isso. E aí sentar com ela e falar e chegar na pessoa. Outra não quer isso. Então, eu saber o limite que eu posso chegar. Sim. Porque eu sou um cara que chega, eu vou abraçar. Você sabe disso, sabe? Sim. Se eu precisando abraço, os meus amigos eu beijo. É uma maneira que eu tenho, mas eu tenho que entender que o outro não quer às vezes isso. É o seu temperamento, né? É o E seu aí eu tenho que jeito. entender que às vezes, até para dar a mão, a pessoa estica o braço e quer ficar aqui. Ok. Eu não tenho que ficar decepcionado por isso, porque eu tenho que entender o outro. É a questão da conversa. E eu preciso conversar de uma forma que eu tenha um pouquinho de empatia. Eu não me coloco totalmente no lugar do outro, é quase impossível fazer Sim. isso. Mas eu começo a entender como cada um funciona. Sim. E fica mais fácil. Porque eu vejo por outro ângulo. Né? Na PNL a gente fala de se colocar no sapato do outro. É como se você fizesse uma projeção e numa conversa que não deu certo e precisa ser trabalhada para que na próxima vez funcione, eu me coloque na posição do outro para entender. O Sandro está conversando meio de desentendimento. Eu me coloco na posição do Sandro para entender o que o Paulo fez que pode também ter estimulado o comportamento do Sandro. Porque eu acho que eu sou ótimo e o outro que não sabe falar comigo. É muito comum isso. Isso é falta de percepção do outro. E é isso um dos aspectos que acaba faltando quando a gente não entende que o outro é diferente da gente e a gente precisa, como líder, entender isso, principalmente como líder. Porque a gente vai ver, vocês estão falando e eu preciso interagir. Na mentoria a gente faz isso. Então, se eu tenho os dois sócios falando, eu estou observando, eu fico esperando e tal, e aí eu vou falar com cada um. Eu já tive sócios casados com o caso de vocês, que a cada 3 semanas ela me chamava e falava assim, Paulo, eu vou separar. Era a cada 3 semanas e ela estava grávida. E ela estava grávida, e cada vez que passava a gravidez ia ficar pior. E aí eu virei para ele, virava para ele e falei assim, cara, tá insuportável. Eu falei, então, você casou com ela, não casou? Você quis ter filho, não quer? Ela é assim normalmente? Não. Você não percebeu alguma diferença no comportamento depois que ela engravidou? Percebi. Será que não tem a ver com insegurança? Aí ele parou, olhou pra minha cara e falou assim, eu sabia porque eu conheci ela. Você é todo cheio de poder, né? Eu falei pra ele, você é todo empoderado. Não tem uma insegurança aí, não? Não de minha parte, eu não tô perguntando de você, porque você já começou errado. Eu brincava com ele. E aí ele começou a perceber. Eu falei, então, você quer manter seu casamento? Percebeu que ela não tá legal? Fica quieto. Deixa ela falar. Porque ela falava comigo, falava, vou separar, já tinha tudo plano. Depois de uma hora ela fala assim, então, Paulo, a gente volta semana que vem a conversar, a gente tinha sumido a coisa. Por quê? Inclusive no caso dela, a parte hormonal estava muito Sim, desregulada. isso eu falar, né? Imagina. Então eu falei assim, deixa ela, porque a primeira vez ela falava pra mim, ela era muito metódica. E as coisas saíram fora do controle dela, imagina quem é metódico. Então, cara, presta atenção nisso. Batata, ela teve filho, o comportamento mudou, a insegurança ainda existia num certo ponto, mas aí eu falei assim, você precisa calçar algumas coisas entre a relação do marido e a relação do trabalho. E aí, qual foi a decisão deles? Ele saiu da posição de sócio. Ele prestava serviço para a empresa e ela administrou. Porque isso dava mais segurança e ela era muito organizada para isso. E ele era muito desorganizado na questão de... Mas era bom para fazer o trabalho e vender. Então eu pego aquilo que o outro faz melhor. Porque eu ia acabar com o casamento
e acabar com a empresa. E você vê? E de uma coisa que veio de conversas, vamos dizer. Sim. Esse é o workship que vocês vão fazer agora? Fala um pouquinho. Olha, pra que nós. legal. Novidade, hein, pessoal? Presta atenção, hein? Dia 15 e 16, final de semana, sem ser esse agora um no outro, a gente vai fazer um workshop, chama Imersão Posicionamento. O que motivou esse workshop foi exatamente isso, né? Ajudar as pessoas a desenvolver essa capacidade de promover esses diálogos que geram desgaste, que às vezes a gente quer fugir, né? Por exemplo, o atestado médico, ele não vem do nada, a gente sabe. Eu já tive na minha equipe uma pessoa quase estafando. E aí eu tive que olhar, chamei ela para conversar, ela conseguiu me trazer o que era, a gente foi alinhando ali as questões até ela resolver na vida pessoal dela algo importante que estava impactando a saúde dela e, consequentemente, o Estado. Então, eu acho que muitos dos problemas que hoje existem nas organizações, eles podem ser evitados com esse olhar, né, mais individual, e essas conversas difíceis que se normalizou fugir delas, né? Então, Ou se tem, às vezes vira um caos, né? ou se tem, vira um Vira uma caos. briga, né? Exato, de forma reativa, de forma agressiva ou de culpa. A gente também vive numa cultura de culpar, de responsabilizar o outro. Né? Então, esse workshop nasceu desse lugar. Né? Duas situações que hoje eu vejo que me motivaram, assim, que eu acho que a gente não pode mais se calar diante de pessoas que promovem assédio, né? Que o Paulo falou aqui. Não posso me calar diante de uma situação de assédio. Isso é... Assim, não dá mais. E muitas mulheres ficaram muitos anos, né? Medo de perder o E trabalho. acontece muito. Né? Isso com mulher ainda é muito mais sério, né? E a junção do assédio moral e sexual Sim. com a mulher. Uhum. Porque é um travestido do outro, um embutido no outro. Exato. Então, porque eu sou líder seu, eu entro numa posição de liderança, coajo você de uma maneira, mesmo que seja dando risadinha e falando tranquilamente, e ainda falo uma coisa imprópria, uma não, várias, uma atrás da outra. E a pessoa fica ali como... Isso se torna uma linguagem normal. refém, né? Eu acabei de interromper. Não, mas pode falar. quando a gente faz esse trabalho, independente do workshop que vai ser feito aqui, mas a gente faz trabalho também, quando a gente vai pensar na questão de identificar se isso acontece na empresa, uma das coisas que a gente faz é sensibilizar as pessoas do que é um assédio. Quais os comportamentos que são Assediadores. assediadores? Obrigado. Uhum. Porque, por exemplo, eu posso tratar um assédio fazendo outro. Uhum. Um Eu tô exemplo. falando moral, Um tá? exemplo, por Falando exemplo. moral. Pra gente saber, né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que começa a ter um problema. Você começa a ter um problema com ele porque você é líder dele. Vou chamar de chefe. Líder dele. Aham. Começa a fazer. Eu vejo você fazendo. Eu vou lá e esculacho você. Eu faço a mesma coisa que você faz com ele, eu faço com você pra você não fazer com ele. E eu faço exatamente o mesmo comportamento. Não dá um viés diferente. Porque senão, como é que eu vou... Você tá me dando um exemplo que o certo é fazer o que você está fazendo, mas é isso que eu estou fazendo com ele. Eu estou confundindo você no processo. E eu não percebo, porque isso se torna natural, mais do que normal. Mas eu estou fazendo o que eu faço há muito tempo. Então, presta atenção, se fazia antes, que era considerado comum, que eu gosto desse negócio de comum, não pode ser mais normal. Sim. Porque quando você tem um posicionamento, eu lembro de alguém falar para mim e falou assim, vai na reunião lá com o pessoal e fala que precisa fazer isso e isso. Eu falei, tá bom, eu vou na reunião com o pessoal, só que nesse grupo de pessoas, eu estou no mesmo nível deles. É um comitê, o grupo decide em conjunto, eu não sou o líder do comitê. Ah, mas você exerce liderança, perfeito, mas eu não tenho poder sozinho, então eu vou conversar. Quando aconteceu, o meu voto foi vencido. Quando eu voltei para a pessoa, ela falou assim, mas era para você comunicar. Então... não é assim que funciona. Não posso fazer isso. Entendeu? Eu tenho que falar assim, coloquei os meus argumentos, que eu vou para esse lado, porque eu acho que o meu voto foi minoria. E o que eu fiz? Falei para a pessoa, aceitei. Vamos em frente. Vamos para outra coisa. Porque a gente tem que fazer outras coisas a partir de agora. E aí entender que eu não preciso ganhar todas. E ganhar significa impor a minha ideia. E não necessariamente a minha ideia é melhor. Isso dá uma questão de se empoderar de uma maneira, não empoderar de uma maneira positiva, de ter um autoritarismo muito grande. E aí gera a questão do assédio. São coisas muito sutis até. Então, essa questão do assédio e o caso de liderança que, de repente, assumiu um caso de líder porque era a pessoa disponível. Isso.
mas não tem essa habilidade de comunicação. Então falta alinhamento, falta feedback, É todo treinável? o time impactável. É treinado. Sim, aí nesse workshop, por que isso tudo acontece? Essa dificuldade de falar ou essa fala de forma inadequada? São padrões inconscientes que fazem com que a pessoa vão para o silêncio ou vão de uma forma agressiva. Então, esse workshop a gente usa técnicas que vêm da psicologia transpessoal que a gente consegue fazer emergir, trabalhar essas questões inconscientes e geram viradas de chave. E aí, também com técnica, com método, para a pessoa começar a se reconhecer aquilo, identificar. E porque algo quando vem do inconsciente para a consciência, vira. Sabe quando acontece uma coisa assim que Por isso você... que eu reconheci que isso não está Nossa! funcionando. Parece que... Ressignifica. Ressignifica. Então, a gente usa nos workshops técnicas que tem esse papel. É que E às aí, em vezes cada indivíduo vai emergir aquilo que precisa em cada um. E por isso que são 2 dias, porque é importante um dia para o outro, E para fazer os depois exercícios. elaborar, fazer os exercícios. E vai ser onde? Vai ser online. 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 Dessa vez a gente vai fazer online para ficar mais fácil das pessoas poderem. Legal. Depois a gente já está pensando em fazer presencial. Uhum. Mas e a consciência, às vezes, eu tenho consciência que eu não consigo fazer o que está errado, mas aí eu tenho que ter consciência como é que eu faço certo. E esse é o complemento. E o Aprender, ressignificar é que assim, às vezes eu tenho consciência de uma coisa, eu não tenho ferramentas para fazer. Eu sei que não está dando certo, eu não consigo fazer diferente. Tá, você não consegue agora, mas vamos ajudar? Né? Tem umas coisas interessantes que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho essa habilidade. No fundo a pessoa tem, ela não usou naquele contexto. É muito legal isso. Habilidade tem a ver com contexto. E aí quando aplica, dá aquele boom, né? Dá. Porque tira, né, daquela... Tira daquele lugar. Isso. Quando a gente fala de comportamento, esses comportamentos que envolvem essa parte emocional, normalmente tem padrões inconscientes envolvidos. Né? Como que a gente muda isso? Quando a gente muda, a gente está também mudando conexões neurais. Por isso que tem ali o poder do hábito. A gente Sim. começa a se forçar a fazer aquilo, durante um certo tempo cria uma nova conexão. 21 dias, Você né? quebra um padrão para E substituir aquilo um se padrão. torna. Agora, eu quebrar um padrão que tem um aspecto emocional envolvido, normalmente uma dor envolvida, que quando a gente fala de não falar, de ser agressivo, normalmente é um padrão de crença de uma dor que de repente eu nem vivenciei essa dor, mas eu vi. Eu estive muito tempo em um ambiente onde isso provocava uma dor. Ou existe um medo, ainda mais mulher. Se eu falar, você é cancelado, eu preciso do emprego, eu preciso do salário. Então, tem muitas questões que envolvem esses padrões inconscientes. E aí, para eu começar a me expor a fazer diferente, nesse ambiente, com todos os medos que ele tem, difícil, né? é muito difícil. Então, essas técnicas que a gente usa, ele é capaz de fazer essas viradas de chave. Por isso que quando fala em desenvolvimento humano, o legal é fazer um cronograma para ir trabalhando essas questões. E, assim, é incrível como que gera mudança, porque você vai indo ali neurologicamente na pessoa e vai rompendo. Isso é tão profundo, por exemplo, tem a ver com a PNL, né? Também. Isso é tão profundo que usando a PNL, hipnose, TCC, né, várias formas de abordagem. Eu, por exemplo, fazendo treinamento, eu participando do treinamento, o legal de você participar daquilo e mudar um comportamento, porque você está assim, normalmente na PNL, quando você chega lá, você fala assim, qual é a sua queixa? O que não está dando certo? Eu estou tendo dificuldade de falar em público, eu estou com dificuldade de me comunicar com as pessoas, ou com o meu amigo e tal. Então, aí vai se trabalhar isso. Quando você muda o padrão e ressignifica, o que acontecia comigo? Às vezes eu parava, porque eu estava fazendo treinamento, né? Aí o exercício foi feito especificamente uma coisa que eu tinha dificuldade, eu parava, aí a pessoa vinha falar comigo e eu falava assim, depois eu explicava, eu falei, tá reprocessando, cara. Sabe o que é dar boot no computador? Você dá o toque, ele desliga e reinicia com nova programação. Só que a programação está começando agora. Não é assim, eu fiquei 20 anos, 30 anos fazendo isso, 40 anos fazendo isso, e pode ser um trauma que eu tenho aqui, eu vou trabalhar o trauma. Peraí, não é só o trauma que eu achei a raiz. Eu tenho uma repetição disso que se tornou comum para mim, que eu treinei aquilo durante muitos anos. Isso, quanto mais velho eu estou, mais eu fui treinando essa limitação, como eu também treinei a habilidade. E é mais difícil mudança, né? Ou não? Você vai ter que ir atrás. Normalmente a gente diz, quando você lembra aquilo que causou, não é a causa. Porque se você tem consciência, ficaria mais fácil de você trabalhar. Eu estou sendo bem simplista na frase. Sim. Mas é mais ou menos isso. Quando você vai na causa exata,
você precisa trabalhar aquela causa. Que você também pegar uma coisa e pegar uma ferida e abrir e falar tchau, ela fica sangrando. Eu preciso ver que remédio que eu tenho que passar aqui. Exemplo, quando você vai verificar uma causa de um comportamento que não funciona, que está errado, e da onde veio, eu começo a falar assim, por exemplo, uma criança normalmente que tinha um recurso, e quando vai lidar hoje, um trauma que ela teve com 3, 4, 5 anos, quando ela vai lidar hoje com 30, 40 anos de idade, ela lida com aquela situação como se ela tivesse com 3 anos de idade. Sim. O comportamento é de criança. E aí eu vou ter que conversar com essa criança e mostrar para ela que ela cresceu, que ela sobreviveu e que aquilo não é mais parte dela. E eu preciso retrabalhar esse caminho. Neurologicamente eu vou criando outros caminhos. Isso é um processo. É só dando um exemplo de uma abordagem. Sim. E assim, a gente nota que é o que acabamos de falar, tem que querer, né? Tem que querer. Tem que querer, e a partir do momento que eu acho que vira essa chave de querer, é como você falou, os resultados começam. Dói, né? Toda mudança dói, não é fácil, né? Fazer. Mas. Tem uma outra pergunta interessante que a gente tem aqui, o Paulo e Marcelo, a respeito do papel da inteligência artificial. Será que está mudando as relações das pessoas? O que vocês podem comentar sobre isso? Eu senti o clima. A inteligência artificial ela tem vários aspectos. A gente não fala muitos, até um pouco até fora, que as pessoas falam de outras visões, a não ser só corporativa. Mas eu estava vendo uma neurocientista, eu compartilhei com você, não sei se você chegou a ver, porque eu não acho que não deu tempo. Muito interessante, que ela não é conhecida, mas aí quando eu vi, ela é a neurocientista brasileira que fez trabalho lá fora, trouxe um monte de coisa para cá e está fazendo estudos, ela falou assim, eu não uso rede social em algumas coisas por causa do uso do cérebro, que eu acabo deixando, não usando o meu cérebro direito e perdendo muito tempo na questão cognitiva, que é no raciocínio. E aí vai o ponto da questão da inteligência artificial. Ela é ótima, ela vai ajudar muita gente em vários aspectos, mas como uma ferramenta. O problema de você substituir o teu raciocínio com uma inteligência artificial é que você vai perder capacidade de raciocínio e cognição. Sim. E quando eu perco capacidade cognitiva, é de interpretação e até de poder me relacionar melhor. Quando eu tenho menos repertório, que eu gosto dessa palavra, ou vocabulário, ou maneira de me expressar, ou de agir, eu começo a ter dificuldade de me relacionar. É verdade. Quando eu tenho mais, eu começo a ter, por exemplo, eu posso ter uma criança, uma pessoa que teve muita dificuldade, viu que precisava, foi lá e começou a fazer a força e fez. O que ela teve que fazer? Fazer. Ela teve que se desenvolver. Sem isso, ela não conseguiria falar com outras pessoas. Quando eu me fecho, eu começo a terceirizar algumas coisas para uma inteligência artificial, eu não vou desenvolver aquela capacidade. Ou eu vou atrofiar aquela capacidade. Eu percebo que muitas pessoas agora estão meio que escravas, né? Não conseguem tomar nenhuma, nem escrever nada sem ir na... Fazer uma terapia com a IA, por exemplo. Isso. Se você tem uma IA pura e faz a terapia, ela não vai fazer terapia. Ela vai concordar com você. E ela vai só massagear o teu ego e te dar mais dependência. Não porque a ferramenta quer criar isso para você, é porque ela foi programada para isso. Ela está ali para auxiliar de uma maneira. E mesmo que o programa talvez, não é a minha área, mas talvez seja um nível de programação que ela tem uma capacidade de questionar e tal. Mas tem uma questão que, na verdade, ela não é inteligência, muito menos artificial. Inteligência é uma capacidade orgânica. Ela nunca vai ser uma inteligência. Ela não tem a criatividade. Ela não extrapola aquilo que ela tem. Pelo menos, enquanto os computadores quânticos, talvez, né, ainda não cheguem nesse nível. Talvez um dia, não sei. Mas, por enquanto, não é. Então, ela não chega nessa condição no qual vai me dar uma análise, uma forma de interação que eu vou extrapolar aquilo que eu preciso para me curar de alguns problemas que eu tenho. Sim. Eu vi uma história esses dias que, para mim, tem uma relação... A gente pode fazer uma analogia com IA. Uma mãe estava conversando comigo e aí ela falou que ela fazia tudo pro filho. Tratava o filho assim, tudo. Arrumava prato, separava a roupa, deixava em cima da cama, tudo. O menino foi crescendo, chegou numa certa idade, ele não sabia mais o que era, não sabia o que era short, o que era bermuda, o que era calça. Gente. Aí ela levou no psicólogo para fazer um exame para ver se ele tinha alguma neurodivergência. Ele não tinha nada. E aí a psicóloga falou, você faz tudo para o seu filho, ele não aprendeu.
E aí ela teve que fazer um acompanhamento terapêutico Que absurdo, né? para ela conseguir desenvolver a E a pessoa não criança tem a menor e ela se noção que- desenvolver. Eu vejo exatamente dessa forma, e ela facilita. Muito. Mas se a gente tomar cuidado, o desenvolvimento cognitivo das crianças vão ser totalmente prejudicados, e o nosso até, nossa capacidade de Também. análise, enfim, Sim. né, também vai ficando restrita, e aí eu acho que vem o nosso bom senso de como usar, e o bom senso dos pais, professores, né, enfim, educadores, de como as crianças devem usar. E falando no sentido mais amplo, né, eu já vi organizações que fizeram demissões em massa por conta da IA, Isso agora que eu ia estão perguntar. recontratando. Substituição Porque de não tem pessoas, como. né? Empresas enormes de auditoria, já relatórios com vários erros grotescos, porque foi feito com IA e não teve um ser humano que fez uma análise ali do que a IA trouxe, né? Então, eu acho que para muitas questões o ser humano ele não é substituível, a IA ela consome água, assim, enfim, até para a questão ambiental, né? É um absurdo. Então, eu acho que tem os benefícios, mas ela tem suas limitações. Eu acho que a gente agora está vivendo num processo de transformação necessária, no sentido humano, tão importante, que eu acho que o nosso foco poderia ser esse, né? Eu acho que não vai Verdade. voltar o que era, não tem, mas assim, até porque estão buscando outros recursos para esfriar Sim, os servidores, né? Tá no servidores. fundo do oceano, estou colocando no espaço, porque lá tem uma temperatura menor, estão pegando energia do sol, enfim, estão criando, porque são muito grandes e consomem muito para resfriamento. Perfeito. Criatividade humana, de novo. Porque não é a IA que vai dar É, essa oportunidade, pois é. né? Ela vai trazer opções. O que a AI faz? Por exemplo, eu fiz prompts, eu dei uma palestra sobre, eu estava interessado falando sobre perfil profissional, e eu fiz um prompt para preencher uma ficha de descrição de carga e função. Só que eu fiz todo um preparo. Sim, você deu Quando os eu falei- comandos, né? Não, eu fiz o preparo para as pessoas na Sim. palestra. Eu falei, ó, você tem que levantar isso, você tem que ver o que a tua empresa tem, você tem que saber o porquê, o propósito, blá, blá, blá. Aí você constrói isso. Quando você constrói, coloca nela, ela vai te ajudar a compilar isso melhor. E aí você vê se faz sentido. Eu tenho que olhar, porque de repente ele faz uma maquiagem e você fala assim, tá meio estranho, isso aqui não reflete o que eu... Porque às vezes eu não coloquei o suficiente para ela entender, porque ela é algoritmo. Uhum. Então é diferente. Aí ela constrói, aí você coloca o nome da empresa, o que faz, papapá, quais são os recursos. Ela monta um descritivo. Aí você vai na parte comportamental, nas soft skills, eu vejo, isso aqui faz sentido, eu vou substituir por essa. Ótimo. Ele tirou um trabalho operacional muito grande Enorme. e diminuiu o tempo que Uhum. você faria. Tudo bem. Mas não deixa de pensar e fazer. Sim. Porque quando eu for trabalhar essas pessoas, quando eu for contratar, falando da pequena empresa, e for lidar, sou eu que vou lidar. Eu não vou falar assim, agora você senta em frente aí, que ela vai conversar contigo. Não rola. É Não verdade. rola. Eu preciso ter essa capacidade. E no workshop é desenvolver essa capacidade, que independente da IA se perdeu muito. E até hoje as pessoas têm dificuldade com a questão do feedback. E muitas vezes tem relação a crenças. Eu tive uma líder minha, que foi minha líder, que ela falava assim, ai Paulo, a experiência que eu tenho com feedback é horrível, então o problema era a crença, porque as experiências com a palavra feedback dentro das organizações que ela trabalhou Era era ruim. porrada. Na verdade, o feedback é um momento, é um presente, na Eu verdade. acho. Precisa ser. Né? Que é pra Onde você fala aquilo que está indo bem e você fala coisas a serem Exato, corrigidas. exato. Agora, a forma, a maneira, eu tenho que entender. E foi muito interessante, porque eu participei de feedback recente, que eu achei até que foi assertivo, mas poderia ser trabalhado a forma, que a pessoa recebeu muito mal. Eu falei, poderia ter. Eu observei o feedback, na verdade não estava. Poderia chegar, e na verdade chegou. Porque a pessoa estava mais sensível. Ela falou, pô, vocês só falaram das coisas que eu errei. E não foi falado que eu errei. Foi falado que existe um desempenho solicitado aqui e foi colocado por você que você tinha uma produtividade nisso. Isso não está acontecendo. A gente precisa ver o que está acontecendo nesse processo para que você se adeque à empresa e essa produtividade aumente. Eu estou falando que você errou. Ela falou, mas você falou do meu erro. Olha que legal. Existem técnicas de feedback, né? Claro. Tem uma que eu gosto, tem outra que eu acho que aquela sanduíche eu não gosto. Acho que a pessoa fica confusa. É porque o sanduíche é aquela que você traz um ponto positivo, um aspecto ali para dar uma apaziguada.
Aí você vem com a informação que você quer, mais dura ali, né, enfim, e aí depois você dá uma apaziguada de novo. A pessoa sai confusa. Então, você tá me elogiando, eu tenho que... Onde né? tem que melhorar, né? Exato. E aí, assim, Eu gosto tem o daquela... resumo. É. Qual é o resumo? É. Resumo é assim, ó, você precisa manter esses comportamentos que estão indo bem. E eu preciso fazer feedbacks, por exemplo, só de coisa boa. Ó, tá no rumo certo que você tá fazendo. Pô, você fez aqueles contratos, acertou direitinho, continua assim, porque o modelo é aquele daquele cliente. Continua fazendo assim que tá certinho. Acabou? Acabou. Posso fazer isso. Não preciso falar outro. Só ou juntar Porque eu as duas reforço a do atitude mesmo, né? certa, para entender É. assim, é assim que tem que fazer. E aí quando eu vou falar que precisa corrigir, às vezes eu vou precisar falar com você, deixa eu falar com você, porque a gente precisa corrigir algumas coisas, porque a gente tinha conversado sobre isso. Agora, quando a gente fica muito tempo sem falar com a pessoa, aí você vai ficar muito tempo, você vai lá só para, entre aspas, dar uma bronca. E velho. feedback, então, teria que ser de quanto tempo, vamos dizer? Ou não tem uma data específica? Você que vai olhar assim e ver, não, agora realmente... Depende da Falar da minha maturidade. experiência, eu acho que depende da maturidade. Tá em assim. treinamento, acabou de entrar na empresa, está mais tempo. Exato. Eu acho que feedback, ele deve fazer parte da rotina. O feedback não é só esse formal na sala. Uhum. Acho que alguém fez alguma coisa legal, poxa, fala que foi legal, fala que foi bom, ou então já corrige. Não precisa ficar esperando o feedback formal Essa para geração falar aqui, algo. que está com a gente aqui dando suporte, é uma geração que gosta do feedback mais constante. Quer que você converse, não é que você faça uma reunião específica. Sim, Você sim. vira, É. né? Então, você vira e conversa. Você vai estar conversando, tal. Claro, tem momento que não dá para conversar. Você fala assim, é isso mesmo, é isso aí, beleza. Tá. Ontem eu terminei, eu tava fazendo um board de uma funcionária, ontem eu terminei e falei assim, eu ia terminar e falei, peraí, fulana, deixa eu falar uma coisa com você, tô gostando de trabalhar com você. Você tá legal, a gente tá em sintonia, a gente tá conseguindo. Foi um feedback no sentido do comportamento. Uhum. Aí veio a surpresa, ela falou assim, eu também tô gostando muito, você é um ótimo professor. Olha, foi Então, genuíno, né? e aí você entende qual é o raciocínio dela. E aí eu entendi que ela está sendo ensinada, porque o objetivo é ensinar. Então eu estou cumprindo meu papel. Isso, é. E quando o feedback é dado por um líder que não acompanhou aquela pessoa que ele está ali Acho que a gente não orientando? precisa responder, você pode responder. Acontece isso em muitas empresas? É. Até confusão, mas muito eu não sei, eu já vi acontecer. E aí eu já perguntei, por que você que deu feedback, não foi você que É acompanhou? frustrante, né? Porque não vai levar em lugar nenhum. Mas Porque é você tá porque conversando, feedback, alguém chegou e né? falou, dá você o feedback. Eu falei, mas como é que eu vou dar o feedback? Eu vou pegar o que você falou e vou ler? O feedback aí acaba caindo naquilo, na normalização. É um processo que tem que acontecer. Eu acho que isso ocorre mais nas Aquele empresas formal de 6 maiores, meses, né? aquele 6 Eu meses, acho um que talvez, anual, pelo ele menos... não funciona sendo dessa forma. Uhum. Aquele que é formal, eu gosto de fazer tal de contrato de desempenho, que é uma palavra que não existe, que é o seguinte, eu faço um acordo entre você, se eu estou te lidando, o que a gente tem de metas ou aquilo que a empresa coloca como primordial. Ok, esse é o ponto. Né? As competências organizacionais essenciais e tal, a gente faz isso. Aquilo que se espera na sua função, naquilo que você faz. Aquilo que você espera de mim, como líder. E aí eu faço um contrato, que pode ser um contrato psicológico, por exemplo. E eu sempre falo assim, vamos entrar em consenso, o que você considera que pode trabalhar e o que eu considero que deve ser trabalhado também. Vamos entrar em consenso, consenso não é que é a maioria, é consenso, duas pessoas, e chegamos em consenso, ok. O que eu posso te apoiar para que isso aconteça? Essa é a chave. Porque assim, vai lá, tchau, eu vou lá embora, eu não sei fazer. E ela não falou. Mas geralmente, Paulo, eu falo porque eu trabalhei numa empresa muito grande, né? Eu trabalhei na Porto muitos anos. Esses contratos, análises de desempenho, contrato de desempenho, é no começo do ano ou no final do ano. É uma vez por ano. Não tem acompanhamento. Isso. E aí, você simplesmente vai lá, vai respondendo, pá. Que pena, você não fez. Exato. Já aconteceu com você. Não Tem é que ser uma assim? coisa Não era constante. assim com você, você Eu mesmo? tenho- Tem que ser Imagina, constante. Imagina pegar a tua empresa e falar assim, né? a meta de faturamento é tal, Uhum. né? E hoje chega para os meninos, dia 1º, a meta desse mês é 100 mil reais, beleza? Eu chego no dia 30, você não conseguiu, só não vai pagar as contas. Então, É isso que eu estou fazendo. Se eu tenho um acompanhamento, depende do caso, mais diário ou às vezes semanal, eu faço correção de rumo. Então, assim, o que foi feito? O que a gente planejou para fazer para vender? Esse é um exemplo simples. A gente fez isso. O que foi feito? O que não foi feito? Alcançou? Não alcançou? O que faltou?
Ah, faltou o teu apoio. Não, eu não consegui ver. Então vamos agora Ferramentas, reformular para que na próxima semana a gente possa atingir. Vamos recuperar um pouco o que eu penso. dessa semana também? É a mesma coisa para qualquer coisa, para qualquer tipo de coisa. É que venda mexe no bolso. É verdade. E quando a gente está falando de pequena empresa, é bem isso. É. O trabalho que eu faço nesse sentido é sempre essa constância. Nós temos que acompanhar com menos tempo, porque chegou lá no final, não tem o que fazer mais. Filho. Aí todo mundo já está Não é desgastado. 3 dias últimos do mês que eu vou salvar o faturamento do mês inteiro. A gestão, quando ela é organizada de uma forma que considere esses fatores humanos, eu acho que facilita muito até essa questão do feedback que você falou, que é a forma como eu gosto de trabalhar, como eu ensino para as empresas, né? Então, dependendo da maturidade da empresa, por exemplo, eu vou ter uma reunião para alinhar, olhar os indicadores e resultados, sei lá, uma vez por semana, por exemplo, né? Depois de 15 dias, junto com as pessoas chaves. Então, ali a gente fala de resultados, fala dos recursos que precisam. Querendo ou não, ali também tem conversas que envolvem as pessoas, as dificuldades, né? E aí, na semana seguinte, a gente cria ali um plano de ação que vai ser visto na próxima semana. Se veio, se não veio, a gente já faz ali também um alinhamento naquela reunião. Aí, no dia a dia, nas interações, quando alguém fala no dia a dia, né, um amigo, enfim, um esposo, fala alguma coisa com você que você não gosta, ou faz alguma coisa, você não vai esperar, não, na hora você chega pra ele e fala. Ou que você gosta ou que você não gosta. Eu acho que isso tem que ser normal também nas organizações. Aconteceu alguma coisa ali, meu, chama de canto, meu, preciso falar com você, ó, isso, meu, faz aquilo, assim, é melhor. Alinha ali, tipo, de ser humano para ser humano. E Sabe? rapidamente. E isso, normalmente e rápido. É. Assim, Só marcar a reunião ó, com antecedência. foi isso que fez ou que não fez, foi esse o impacto, vamos combinar de ser assim? Fechado. Meu, é uma relação, assim, de igual para igual, Proximidade. com respeito, com autoridade. E aí, quando a gente senta para fazer um feedback mais formal, que eu acho que é legal ter, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, Vai mais natural. já também. é algo assim para É só alinhar pra o fechar. detalhe da coisa. É só para E aí, documentar no final das Se contas. tem uma substituição, não é surpresa para ninguém. Porque já tiveram várias conversas. Aí já chegou no Bem limite, legal. né? A pessoa já sabe que não vai ficar porque não está. Gente, eu sempre falo que cada convidado vem aqui a gente aprende muito, né? Com Muito. tudo, mas sim, ó, sem demagogia. E essa nossa conversa está sendo muito boa, porque assim, tem muitos empresários que se perdem. Sim. Lidar com pessoas, fala em ter um RH parece uma coisa assim muito fora, né, da realidade do pequeno, médio empreendedor. E não é, né? Não é. Eu acho que é mais simples do que a gente pensa. E ter pessoas que têm essa vivência, né, Sandro? Faz toda a diferença. Mas eu acho que assim, fica um incentivo para vocês, né, que nos E acompanham, né? como a respeito do workshop, quem quiser assistir é aberto Isso. ou Como não? É funciona, como é que é as selecionado? inscrições, como é que recebe. Ele pode fazer. Por exemplo, pode entrar no nosso perfil, o meu, por exemplo, Paulo Queijo, o Marcelo Paraíso. Por exemplo, já entrar no direct nosso que a gente já encaminha. Tem inscrição sim, e tem um valor, né? E a gente pode também dar um cupom pro pessoal, né? Então, se o pessoal falar que eu vi o podcast de vocês, já assistir o podcast, fala pra gente lá no direct, a gente vai dar um desconto bem legal. Olha que O legal. pessoal participar. né? Inclusive, até divulgar entre nossos grupos, né? O meu grupo, por exemplo, de empresários. Se você tiver aí né? Material a gente Material passa. informativo, por favor. Aí eu É bom. compartilho lá também. O Sandro também é do BNI, mas é lá do Guarujá, eu acho que vai ser muito Então bom. a gente até criou um cupom específico do Beni. Olha que bacana. Isso Top. aí, nós temos amigos também empresários, né? Que Sim. sempre é muito importante, sempre está querendo ter esse desenvolvimento, né? A sugestão é que vai rápido tem 20 pessoas. Até porque tem que dar uma atenção especial para essas Sim. pessoas. Ah, legal, legal. Sim. Pode deixar então. E agora, para fechar aqui, a gente sempre pede para os nossos convidados deixarem Um uma recado, né? reflexão, Um recado, né? O que reflexão. vocês acreditam que é importante passar para esse público que nos acompanha. João Paul Sartre, né? Ele fala assim: o importante não é o que fizeram com você, mas o que você fez com o que fizeram com você. Esse é um princípio para mim de transformação. Quando a gente terceiriza para o outro a nossa mudança ou nossas conquistas, a gente vai dizer que a gente nunca vai poder mudar nada na nossa vida porque eu fui vítima disso, aconteceu aquilo.
E olha, eu já conversei com várias pessoas que tiveram situações tão complexas na vida delas, tão restritivas, e que você olha para ela e fala assim, como é que essa pessoa chegou até aqui? E ela conseguiu superar com um pensamento e a forma de agir diferente. E às vezes é porque eu preciso pedir ajuda. Então, às vezes, vai pedir ajuda e suporte para que você faça esse tipo de coisa. Se você deixar isso como justificativa, que o outro fez alguma coisa e por isso você não fez, vai ser difícil conquistar alguma coisa na nossa Isso vida. é muito importante. Olha, Ou excelente, seja, hein? né? Que mensagem. E aí, você gostou? Eu gostei. Acho que a mensagem que eu quero deixar é nesse momento que a gente está passando, né? De tudo muito no automático, muito corrido, muitas pessoas adoecendo, o índice de suicídio aumentou absurdamente, né? Eu acho que a gente, antes de ser empresário, antes de ser um líder, a gente é um ser humano. Então, eu acho que o recado é a gente se reconhecer como ser humano, que tem falhas, que tem limitações, que precisa de ajuda, em primeiro lugar, né? Que aí a partir de como eu cuido de mim, é como eu vou cuidar do meu negócio e como eu vou cuidar das pessoas que trabalham comigo ou que estão ali na minha equipe. Acho que é o primeiro ponto, e ser honesto nessa análise e nessas ações de autocuidado. Parabéns. Muito bom, excelente. E você falou uma coisa, Paula, que me lembrou da abelha. Tem pessoas que elas chegam em determinado lugar que você não sabe como ela fez aquilo, né? É. A abelha, ninguém falou para ela que ela não poderia voar. Exato. Por quê? Aerodinamicamente falando, ela não tem condições de voo. Ela é bem maior do que as asinhas dela. Só que ela não ouviu ninguém. Ela foi e simplesmente fez. Então muitas vezes acontece isso, né? É a frase, não saber que era impossível, foi lá e fez. Né? Essa frase é maravilhosa. Exatamente. Muito bom. Excelente. E aí, minha host? É isso, né? Estamos aqui encerrando mais um episódio. Foi muito bom tê-los aqui Obrigado pela conosco, presença. pelo tempo, né? Agregou demais aqui, trouxe aqui um conteúdo de valor. Muito bom mesmo. Obrigada. E acompanhem. Bom. Boa noite e até a próxima.